presentes. Colossenses 3, versículo 12 até o versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Senhor, dá-nos clareza da tua palavra, ilumina, ó Deus, o nosso entendimento, dá-nos, ó Pai, sabedoria do Senhor, para que, meditando nesse texto, nessa palavra, a possamos compreender verdadeiramente. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós entrarmos no versículo de número 12, eu queria que você, ou trazer a você agora uma espécie de resumo, um mapa mental sobre como o apóstolo Paulo construiu essa carta de maneira tão simples e ao mesmo tempo de maneira tão bela. Se você se lembrar, e eu peço a você que passe aí as páginas da sua Bíblia comigo, se você se lembrar, Paulo começa essa carta louvando ao Senhor. Ele começa essa carta orando com ações de graça, porque ele sabe do bom testemunho dos irmãos dessa igreja lá em Colossos. Ele está feliz de saber que eles estão firmes na fé, mas ele coloca na sua oração uma pitada de clamor. Ele começa a orar a partir do versículo de número 9, lá do capítulo 1, pedindo ao Senhor: Deus, eu sei que eles estão bem, mas eu quero que eles continuem firmes. Eu quero que eles possam ir mais profundamente ainda no conhecimento de Jesus. E ele diz isso por causa daquilo que ele passa a nos falar a partir do versículo de número 13 do capítulo 1. Ele começa a dizer que o conhecimento de Cristo é sublime demais, porque o Senhor Jesus é aquele que é a imagem do Deus invisível. E se Ele é tudo, e se Ele é o Senhor da glória, e se Ele é o próprio Deus, então nenhum crente pode dizer que já tem bastante de Jesus. Paulo então ora: Senhor, que eles tenham mais. Senhor, eu quero que eles cresçam mais. Porque esse é o motivo de pregar o Evangelho. É para isso que eu apresento o Evangelho, é para que eles cresçam, é para que eles sejam perfeitos em Cristo Jesus. E assim ele termina o capítulo de número 1. Senhor, eu quero que eles sejam perfeitos. Eu não quero menos do que isso. Eu não quero uma espiritualidade mais ou menos cheia de Jesus. Eu não quero uma espiritualidade mais ou menos tomada e dominada pelo Espírito Santo. Não, Senhor, eu quero que eles estejam plenamente tomados pelo Senhor Jesus. Eu quero que eles sejam cheios. Então Paulo começa o capítulo de número 2. E no capítulo de número 2 ele continua rogando ao Senhor para que nós como igreja possamos estar firmes em Cristo, porque existem perigos que nós vamos enfrentar. E então ele gasta o capítulo de número 2 falando a respeito desses perigos. Tome cuidado, de um lado, com o legalismo que pode surgir no meio da igreja, dizendo: olha, se você não seguir essa regra, você não é crente. Se você não seguir esses mandamentos de homens tais e tais, você não é digno do Evangelho. Paulo diz: cuidado, cuidado, porque o legalismo é perigoso, parece bonito, tem cara de piedade, mas na verdade são apenas mandamentos de homens que nada tem a ver com a graça de Deus. Mas Paulo também está preocupado com o outro lado. Tomem cuidado com um certo misticismo, com uma certa visão a respeito do mundo, que é muito mística, que nega Cristo, que fala a respeito de experiências e mais experiências e mais experiências. Paulo está dizendo: olha, vocês precisam conhecer a Cristo e experimentar Cristo verdadeiramente. Mas tome cuidado com aqueles que por acaso apareçam no meio de vocês dizendo: eu tenho uma experiência única. Se você não conhecê-la, você não pertence a Cristo. Tome cuidado com isso.
Paulo então termina o capítulo de número 2, nos exortando e nos dizendo que nós precisamos tomar muitos cuidados, porque no final das contas nós temos Cristo. E se nós temos Cristo, Cristo é tudo. E se nós temos Cristo, Cristo é o suficiente para nós. Então ele começa o capítulo de número 3. E no capítulo de número 3, que hoje nós tivemos a alegria de ouvir uma mensagem, do versículo de número 1 até o versículo de número 11, Paulo nos lembra de algo poderosíssimo nos primeiros 4 versículos desse capítulo. Paulo nos lembra nos versículos 1, 2, 3 e 4 que eu e você estamos unidos ao Senhor Jesus de tal forma, pela fé, que nós morremos para as coisas desse mundo e nós ressurgimos ou ressuscitamos para as coisas lá do alto. Paulo diz claramente, olha, eu não quero que vocês pensem nas coisas terrenas. Tira os olhos de vocês das coisas carnais, porque vocês morreram com Cristo e vocês ressurgiram com Ele. Então ele começa a partir do versículo de número 5, fazer uma lista de coisas que eu e você precisamos jogar fora da nossa vida. Se nós morremos com Cristo, então precisa morrer também toda iniquidade, toda idolatria, toda impureza, todo aquele conjunto de vícios e de pecados que fazem com que a vida seja destrutiva, que faça com que a vida seja uma vida de dores. Porque onde habita o pecado, ali não existe paz, ali não existe alegria. Quando o pecado, ele se alastra nos nossos relacionamentos, ele destrói tudo pelo caminho. Mas Paulo está dizendo, olha, vocês morreram com Cristo. E vocês ressurgiram com Ele. Se vocês morreram, então joga fora tudo aquilo que é velho. E aqui Paulo usa uma analogia, uma comparação que é muito interessante. Ele diz lá nos versículos 9 e 10 o seguinte, olhe comigo na sua Bíblia. Ele diz, olha, vocês se despiram do velho homem com todas as suas obras. E agora vocês, versículo 10, se revestiram de um novo homem. E talvez você leia esse versículo e fique perguntando, mas que velho homem é esse? Que novo homem é esse que Paulo está falando? O velho homem tem a ver com Adão. O velho homem tem a ver com a minha natureza e a sua natureza ligada a Adão. Porque quando Adão caiu, nós caímos com ele. O pecado de Adão se tornou também o nosso pecado. Nós morremos com o velho Adão. E existe em mim e você sabe exatamente do que eu estou falando, um resquício dessa natureza que ainda insiste em nós, não é? Parece que o nosso velho Adão não quer ser tão velho assim. Parece que o nosso velho Adão não quer ir embora assim. É fato, porque quando eu e você somos salvos pela graça, quando Deus regenera o nosso coração, essa natureza pecaminosa ela não é extirpada, anulada, destruída completamente. Não é assim. Nós somos salvos, somos regenerados, o Espírito de Deus habita em nós, mas agora nós começamos um longo e dedicado processo de ver o velho homem ser jogado fora dia após dia. Paulo está dizendo então para essa igreja, vocês precisam se despir do velho homem. É como se ele estivesse dizendo, olha, tira essa capa de velho homem, tira essa capa de Adão, tira tudo isso que existe de Adão em vocês, porque Adão é o homem imperfeito. Adão é vocês pecando no jardim e desobedecendo à vontade de Deus. E ele diz no versículo 10, então se revistam do novo homem. Vocês precisam se vestir de um novo homem. Que novo homem é esse? Você sabe muito bem a resposta, não é? Esse novo homem é Jesus. É por isso que a Bíblia diz que Adão é o primeiro homem, mas que Jesus é um segundo Adão. E eu e você não estamos mais em Adão, mas nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, então nós temos uma nova vida. Exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele gastou os versículos 5 a 11 para dizer a mim e a você que o velho Adão precisa ir embora da nossa vida. E agora ele vai dedicar os versículos 12 a 17 para dizer para mim e para você que o novo Adão precisa ser vestido por nós. Ele começa dizendo que ele precisa ser vestido na nossa vida pessoal, ele precisa ser vestido na nossa vida comunitária como igreja. E no domingo que vem nós vamos ver como isso também precisa refletir na nossa vida em família. É o que ele vai dizer do versículo 18 em diante. Mas hoje então eu queria que você olhasse para esses versículos comigo de 12 a 17 e entendesse o que Paulo está nos dizendo aqui. Colocando isso em uma palavra só, ou em uma frase apenas, o que Paulo quer nos dizer nessa seção de versículos é que nós devemos nos revestir do novo homem, porque agora eu e você temos uma nova identidade em Cristo Jesus.
Deixa-me dizer uma coisa sobre essa afirmação que eu acabei de te falar. Todas as religiões do mundo funcionam numa base inversa. Todas as religiões do mundo dizem assim para você: você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa se santificar, você precisa se guardar, você precisa se purificar para que você alcance a salvação. Todas as religiões são assim. Todas as religiões do mundo são baseadas em obras, naquilo que você faz para alcançar a salvação. Mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é assim. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo te diz algo diferente. Ele te diz: olha, Deus te chamou. Você é um eleito de Deus, você é um chamado de Deus, você é um santo de Deus. Você foi amado por Deus. Você morreu em Jesus, você ressuscitou em Jesus. E agora que essa realidade existe na sua vida, você precisa responder em fé ao Evangelho. Deixa eu ver se você entendeu bem. O que Paulo está dizendo, o que a Escritura está dizendo, é que o Evangelho funciona ao contrário das religiões. Não é obras para alcançar salvação, é a salvação que me alcança. E agora a minha vida é uma resposta ao Deus que me salvou. Querido, eu e você morremos em Cristo e ressuscitamos em Cristo. Nós temos uma nova identidade, nós temos uma nova vida. Nós não somos mais velhos homens ou velhas mulheres. Nós não somos mais filhos de Adão, nós somos filhos de Cristo Jesus. Nossa ligação, o nosso cabeça é o Senhor Jesus que nos salvou e nos redimiu. E agora ele diz: olha, vocês precisam se revestir, porque vocês são eleitos de Deus, porque vocês são santos de Deus. Essa é a linguagem do versículo 12. Porque vocês foram amados. Se revistam. O que é que Deus quer que eu e você possamos vestir sobre nós? Quatro vestimentas ou 4 camadas dessa roupa precisam ser colocadas sobre nós. Paulo diz aqui para nós que nós precisamos nos revestir do amor de Cristo, da paz de Cristo, da palavra de Cristo e do nome de Cristo. Deixa eu mostrar isso para você nesses textos de maneira bem simples. Olha comigo na sua Bíblia, versículos de 12 a 14. Primeiro, Paulo diz que nós precisamos nos revestir do amor de Cristo Jesus. Ele diz: revestivos como eleitos de Deus, santos e amados. E então ele faz uma sequência de virtudes amorosas que eu e você precisamos ter estampados em nós. Ele diz: vocês precisam de ternos afetos de misericórdia. Vocês precisam de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Toda essa lista é exatamente o contrário do que Paulo tinha dito no versículo de número 5 e no versículo de número 8. Lá atrás ele diz: jogue tudo que é lixo, tudo que é vício fora. No lugar, coloque coisas que te aproximam de Deus e que transformam o seu coração num coração amoroso. O que Paulo está dizendo é que se eu e você estamos em Cristo de verdade, irmãos, nós precisamos refletir na nossa vida profunda misericórdia pelo outro. Ter um coração que se dirige para o próximo. Nós precisamos de bondade. Precisamos ser bondosos no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar sobre o outro. Nós precisamos também de humildade diante das pessoas. Não podemos ser arrogantes, cheios de nós mesmos, mas sempre humildes, sempre cautelosos, sempre dispostos a receber o outro e a ouvir com carinho e com atenção. Paulo diz que nós precisamos de mansidão no nosso falar e no nosso agir. Todo cristão precisa ser manso, precisa ser dócil com as palavras, dócil com o seu jeito de agir. E todo cristão precisa de uma boa dose de longanimidade. É assim que ele termina o versículo 12. Paulo diz: vocês precisam se vestir dessas virtudes. Vocês precisam dela. Porque para vocês viverem como igreja, para vocês viverem como família, para você viver no seu lar, no seu trabalho, no ambiente da comunidade dos crentes, você precisa dessas virtudes. Porque se nós não formos marcados por essas virtudes do Espírito, por essas marcas poderosas do Espírito de Deus, onde nós pisarmos, então haverá confusão, haverá desastre. Mas então ele continua. Além dessas virtudes, versículo de número 13, ele acrescenta 2 pitadinhas importantes aí. Mas agora, o que Paulo acrescenta no versículo de número 13 não tem tanto a ver com aquilo que é desenvolvido no nosso coração, mas sobretudo as virtudes que a gente precisa desenvolver
na nossa relação uns com os outros. Olha a sua Bíblia, versículo 13. Agora ele nos diz o seguinte: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Suportar e perdoar. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam mesmo de bondade, longanimidade, compaixão, mansidão, mas no convívio com os outros irmãos na fé, no convívio com a igreja, vocês precisam suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros. A gente tem uma tendência de entender que a palavra suportar aqui é a ideia de você dar suporte para outras pessoas. Como se eu tivesse com alguém débil na fé, ou alguém fraco na fé, alguém debilitado, e eu chegasse e dissesse, não, irmão, eu vou ajudar você. Mas é interessante porque não é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. A palavra grega que Paulo usa aqui é suportar com paciência mesmo. Sabe por que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que no nosso convívio como crentes, que no nosso convívio na igreja do Senhor Jesus, embora nós sejamos santos e amados e restaurados pelo Senhor Jesus, nem sempre será fácil conviver com a gente. E por causa disso a gente tem que ter paciência. Irmãos, Jesus nos salvou, mas a chatice sair de nós é um processo demorado. Às vezes nós somos duros de conviver. Às vezes nós somos cabeça dura demais. E o mais interessante é que nós normalmente achamos que cabeça dura é o outro, nunca eu mesmo. Não é assim? Fulano é cabeça dura demais. Eu já falei. Eu já tentei convencê-lo. Talvez você se assuste que alguém diga a mesma coisa a seu respeito. Paulo está dizendo que quando nós vivemos em comunidade, nós precisamos ter todas as virtudes do versículo 12, porque eu e você temos o chamado de termos paciência, de convivermos uns com os outros. Irmão, se nós não tivermos paciência para lidarmos uns com os outros, com as nossas diferenças, com os nossos temperamentos, com a manifestação de traços da nossa personalidade, nós não vamos conseguir viver juntos. Simples assim, não é? Para que eu e você possamos ser uma igreja unida, que expressa unidade no Espírito Santo de Deus, nós temos que suportarmos uns aos outros. E não apenas suportar, mas nós precisamos frequentemente perdoar uns aos outros. Paulo está dizendo, olha, você precisa de todas essas virtudes, mas você também precisa suportar com paciência e você precisa perdoar com frequência. Se você quiser viver em comunidade, você vai ter que lidar com o fato de que você vai ter que suportar pessoas diferentes de você. Você tem que ter paciência. Paciência mesmo. Você tem que ficar firme. E de vez em quando você vai ter que perdoar mesmo. Dizer, eu te perdoo, irmão, não tem problema. Tudo bem, eu te perdoo. Fique tranquilo que ainda não chegou no número de vezes que eu tenho que te perdoar, não. 70 vezes 7 dá para você errar bastante. Não é? Isso vai ser marca da nossa vida como igreja. E aí Paulo então diz que além disso, versículo de número 14, nós precisamos nos revestir também, acima de todas as coisas, do amor que é o vínculo da perfeição. E diz, olha, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que vocês precisam se revestir de Cristo, do amor de Cristo. Virtudes amorosas, perdão, capacidade de suportar com paciência e sobretudo e acima de tudo de amor, porque o amor é o vínculo da perfeição, é só o amor que nos une de maneira perfeita. A ideia de Paulo aqui é dizer que sem amor não existe possibilidade de nós estarmos unidos como igreja, irmãos. Você não terá unidade na sua família, você não terá unidade no seu casamento, você não terá unidade no seu ambiente de trabalho, se não existir amor. Se não existir compaixão, capacidade de lidar com o outro. Especialmente Paulo está falando sobre a igreja. Ele está dizendo para nós, se não tiver amor no meio da igreja, nós vamos viver um eterno e constante pé de guerra. Não tem nada mais triste do que a igreja dar um mau testemunho para o mundo de que não consegue se relacionar porque nos falta amor. Porque o próprio Senhor Jesus diz que nós seremos conhecidos como crentes. Nós seremos conhecidos como cristãos por causa do amor que nós temos um para com os outros. Por isso Paulo diz então para nós, revistam-se de amor. Segundo, ele diz agora de maneira mais breve, que nós também precisamos nos revestir da paz de Cristo. Ele diz isso no versículo de número 15. Ele diz que a paz de Cristo, seja a paz de Cristo um árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. O Paulo está dizendo aqui para nós que a paz do Senhor Jesus Cristo, não a paz que esse mundo dá,
Não há paz limitada às circunstâncias, mas a paz de Cristo precisa ser o juiz, o guia, o árbitro, aquele que dá a direção, aquele que dita as regras, aquele que conduz o nosso coração. E essa palavra é extraordinária. Imagine viver uma vida em que o meu coração e o seu coração é guiado pela paz de Cristo e não pela paz do mundo. Imagine viver uma vida em que o meu coração e o seu coração é guiado pela paz de Cristo e não pela ansiedade. Imagine viver uma jornada de fé em que nós somos guiados pela paz que vem do céu e não pelos temores desse mundo. Exatamente isso que Paulo está dizendo. Vocês precisam se revestir de amor, mas vocês também precisam se revestir da paz de Cristo. Vocês precisam colocar essa paz todos os dias, diariamente. É interessante porque ele termina o versículo de número 15 dizendo: e sejam agradecidos. Eu tenho aprendido que a Escritura insiste tanto em nós agradecermos e estarmos cheios de gratidão, porque só a gratidão a Deus consegue produzir em nós essa paz. Nós temos paz quando nós somos gratos. Nós temos paz quando nós deixamos a obstinação de lado, quando nós deixamos a impaciência de lado, quando nós abraçamos o contentamento, a aceitação do lugar onde Deus nos colocou, das circunstâncias em que Ele nos permite viver. Porque senão, irmãos, nós vivemos constantemente aflitos. Não é de surpreender que muitas das vezes nós alcançamos determinados alvos que nós estabelecemos para as nossas vidas, e quando exatamente nós alcançamos, nós descobrimos que nós ainda estamos insatisfeitos. Não é assim? Eu tenho ouvido muita gente dizendo: olha, eu acho que depois da pandemia a gente vai aprender isso, vai aprender aquilo outro. Eu acho que depois da pandemia nós vamos viver diferente. Eu acho que as pessoas vão ser mais sensíveis, vão ser isso, vão ser aquilo outro. Eu não sei se eu concordo muito bem com isso. Eu tenho a impressão de que se a paz de Cristo não for o árbitro do nosso coração durante esse período de pandemia, nós vamos sair dessa pandemia do mesmo jeito que entramos. E alguns talvez piores. Sabe por quê? Porque ninguém melhora só por osmose. Porque ninguém melhora e ninguém amadurece no coração só por estar do lado de gente madura. Porque ninguém amadurece só por ficar parado e pensar positivamente que quando acabar a pandemia eu vou estar melhor. Não é assim que funciona. Se a paz de Cristo não arbitrar no nosso coração, se ela não conduzir o nosso coração, se nós não buscarmos ao Senhor, se você não usar o tempo que talvez tenha te sobrado um pouquinho a mais para estar mais perto do Senhor e para ser guiado por essa paz, para buscar essa paz, se satisfazer nessa paz, talvez você saia dessa pandemia um pouco mais aflito do que você entrou. Terceiro lugar, Paulo nos diz também que além de nos revestirmos do amor e da paz de Cristo, nós precisamos nos revestir da palavra de Cristo. Ele diz isso para nós no versículo de número 16. Olha na sua Bíblia comigo. Ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Paulo está dizendo para nós: vocês agora têm uma nova identidade, vocês morreram com Cristo, ressurgiram com Ele, por isso vocês têm que ter o amor de Cristo, a paz de Cristo, mas vocês também precisam da palavra de Cristo no coração de vocês. Paulo está dizendo, Paulo não está dando uma instrução para nós do tipo assim: irmãos, façam todo o esforço possível para ler a Bíblia de vez em quando. Paulo está falando isso. Paulo está dizendo: irmãos, faça um esforço enorme para que pelo menos no domingo você ache sua Bíblia. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: irmãos, faça um esforço enorme para que de vez em quando você abra sua Bíblia e jogue o dedo em um salmo e leia parte dele. Não. Paulo está dizendo para nós: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Irmãos, eu estudei no seminário durante 5 anos. 5 anos de estudo. De vez em quando eu ouvi uma frase de alguns amigos, colegas, que me incomodava profundamente. Às vezes eu ouvi alguns colegas, algumas pessoas dizendo o seguinte: olha, esse conhecimento profundo, esse conhecimento teológico mais denso, isso aí é para quem estuda teologia. Para a igreja tem que ser algo mais simples. Quando eu ouvia alguém falando isso,
Eu estranhava e normalmente brigava, entre aspas, dizendo, como é que é? Então quer dizer que o que eu estou estudando aqui não é para a igreja? Isso não é estranho? Parece que forma duas castas diferentes, não é? Uma casta de gente que estuda a Bíblia, que conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, e uma casta inferior de gente que não conhece. Não, eu não acho que isso é certo. Eu acho que a linguagem pode mudar. Meio acadêmico tem linguagem acadêmica. A igreja tem linguagem da igreja. Mas o conteúdo é o mesmo. A linguagem pode mudar, claro. Mas o conteúdo é o mesmo. Porque Paulo não está dizendo, olha, para vocês que são teólogos, para os pastores, para os missionários, para os estudiosos, para os líderes da igreja, habite ricamente o vosso coração. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, habite ricamente Cristo, a palavra de Cristo, no coração de cada um de nós. Todos nós, todos aqueles que morreram e que ressuscitaram com Cristo, precisam ter a palavra de Deus dentro do seu coração. E como é que nós temos o nosso coração cheio da palavra de Deus? Irmão, leia essa Bíblia, mastigue essa Bíblia, guarde essa palavra, risque essa palavra. Ensine, guarde ela no seu coração, ensine para os seus filhos, leia ela de manhã, leia ela de tarde, leia ela de noite. Isso é Deus falando com você aqui. Você crê nisso? Você quer ouvir Deus falar com você? Leia a palavra. Você quer ouvir Deus sussurrar aos seus ouvidos todos os dias? Leia a palavra dele. Às vezes nós vivemos nesse mundo pensando, Deus nunca fala comigo, Deus nunca me dirige, mas talvez os seus ouvidos estejam surdos para a palavra de Deus. Como é que Deus vai falar conosco, irmãos, se isso aqui não é o nosso alimento? Se a palavra de Deus não é preciosa para nós? Eu quero dizer a você e apelar a você, não deixe com que nada seja mais urgente na sua vida do que você dedicar tempo à palavra de Deus. Eu sei, você precisa acordar cedo amanhã, eu sei que o seu dia é exaustivo, eu sei que você tem muitos negócios, muitas tarefas, muitas dificuldades, eu sei. Eu sei que você talvez dona de casa, já começa o dia, a casa bagunçada, segunda-feira, tanta coisa para fazer. Mas nada é mais necessário no seu coração do que a palavra de Deus. Eu quero garantir a você, eu garanto a você em nome de Jesus, que se você começar os seus dias com Deus e com a palavra de Deus, os seus dias serão completamente diferentes. Você precisa de palavra de Deus para varrer casa. Você precisa da palavra de Deus para lavar vasilha. Você precisa da palavra de Deus para educar seus filhos. Você precisa da palavra de Deus para ir para o seu trabalho. Você precisa da palavra de Deus para lidar com pessoas que estão debaixo de você em termos de autoridade. Você precisa da palavra de Deus no seu coração para você lidar com pessoas que vão ultrajar você, criticar você. Você precisa da palavra de Deus dirigindo você, para você olhar no seu WhatsApp, para você ler as notícias do dia, porque sem a palavra de Deus, você está perdido nesse mundo. Irmão, você precisa ser guiado pelo Senhor. E não tem nada mais espetacular, não tem nada mais sobrenatural do que abrir essa palavra, lê-la e terminar dizendo: o Senhor Deus do universo acaba de falar comigo. Ler a Bíblia é algo sobrenatural, porque é o Deus criador de todas as coisas em que nos fala aqui todos os dias. Bíblia é mais importante do que seu café da manhã. Perca o café, mas não perca a palavra de Deus. Pegue o segundo ônibus, mas não perca a palavra de Deus. Dê um jeito, arrume tempo, porque o nosso tempo revela quem são os deuses do nosso coração. A forma como a gente administra a nossa agenda revela quais são os nossos amores de verdade. Pense nisso. Habite ricamente a palavra de Cristo. E aí Paulo nos explica o que é o resultado da palavra de Cristo habitar no nosso coração. Sabe o que acontece quando eu e você temos a palavra de Deus habitando no nosso coração? Paulo diz que duas coisas acontecem aqui no versículo 16. Primeiro, a gente começa a se relacionar uns com os outros, o tempo inteiro instruindo e aconselhando. Irmãos, eu rogo ao Senhor Jesus que Ele nos dê a graça de, como IPE, sermos tão cheios da palavra de Deus, que cada conversa nossa, que cada bate-papo nosso, que cada telefonema nosso seja instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Eu não quero ter o peso,
Eu não quero que a liderança dessa igreja tenha um peso. Eu não quero que o conselho tenha um peso. Eu não quero que os pastores tenham um peso de ser os únicos que, em tese, poderiam te dar uma palavra de edificação, porque isso não é verdade. Se eu e você, se todos nós aqui estivermos cheios da palavra de Cristo, nós podemos nos edificar mutuamente no Senhor. Você pode sentar do lado da pessoa que está aí, ó, do seu lado agora. E ela pode ser um instrumento precioso do Senhor na sua vida. Como isso é bom, irmãos. Como é bom receber ligações durante a semana, ou mensagens no meu WhatsApp, de gente da igreja que me manda mensagem, que liga para mim, ou que me dá instrução, para eu ser alimentado, para eu ser pastoreado também, para que haja mutualidade na nossa relação. E assim precisa ser na nossa vida. Paulo está dizendo que quando a palavra habita em nós, a gente começa a conversar uns com os outros, nos edificando em amor. E essa é a vida da igreja. Ao invés de nós nos juntarmos em alguns grupinhos e começarmos a dizer, fulano é isso, fulano é aquilo outro. Ah, mas eu não concordo com isso. Mas eu não acho que isso deveria ser dessa forma. Mas poxa vida, essa igreja é assim, assim, assado. Mas poxa vida, fulano fez isso, isso, isso. Ao invés de nós nos perdermos com essas coisas que nada edificam, que não produzem nada no nosso coração, que geram divisão, que geram espaço para Satanás reinar no nosso meio, como uma sinagoga do inferno. Ao invés de vivermos assim, irmãos, nos edificarmos mutuamente. Imagina. Se nós pararmos de criticarmos uns aos outros e começarmos a dizer, irmão, eu sei que talvez precisa melhorar, mas vamos orar por isso. Vamos colocar isso diante de Deus em oração. Vamos orar para que Deus dê graça a esse irmão. Vamos orar para que ele dê arrependimento. Deixa eu ligar para ele, deixa eu dar uma palavra para ele. Eu vi alguma coisa esquisita, eu vi um procedimento estranho, eu ouvi uma fala esquisita. Deixa eu ligar para ele. Deixa eu ligar e dar uma palavra. Deixa eu dizer, irmão, eu vi isso, eu estou preocupado. Você não acha que você tem que caminhar diferente? Eu quero orar por você. Irmãos, quando nós nos rendemos ao que o versículo 5 e ao que o versículo 8 do capítulo 3 dizem, nós permitimos que a sinagoga de Satanás se instale no meio do arraial do povo de Deus. E eu digo a você, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, que o Senhor Jesus repreenda com poder e com graça no nosso meio todo tipo de ação de Satanás, toda sinagoga do mal no nosso meio, gerando distração, gerando perda de foco, gerando pecado entre nós, que Deus nos dê pureza em nome de Jesus. Que Satanás jamais encontre vantagem em nosso meio, mas que Deus nos dê um coração tomado por Cristo Jesus. Irmãos, ser cheios da palavra do Senhor. E ele continua dizendo ainda no versículo 16, além de instruir-vos mutuamente, além de aconselhar-vos uns aos outros, vocês vão viver louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Quando a palavra de Cristo habita ricamente em nós, ela produz não apenas edificação mútua, mas ela produz adoração. Quando você é cheio da palavra de Deus, a adoração transborda da sua vida. Só não vive adorando a Deus, irmãos, quem está vazio de Deus. Eu apelo aos jovens e adolescentes que estão aqui. Pense nas músicas que você está ouvindo durante a semana. Se o seu repertório musical tem mais a ver com esse mundo do que Cristo, é porque Cristo talvez não habite tão ricamente assim no seu coração. Talvez eu devesse estender isso para além dos adolescentes e jovens, não é? Irmãos, se a nossa vida não é um frutificar de adoração, é porque talvez Cristo não reine tanto assim dentro de nós. Tome cuidado com aquilo que mais ocupa tempo na sua vida, porque aquilo que mais ocupa tempo na sua vida é só um sintoma daquilo que está acontecendo dentro do seu coração. Paulo está dizendo que quando a palavra de Deus está habitando em nós, gente, a adoração transborda. A adoração transborda. A gente acorda, a gente quer Deus. A gente vê o sol, a gente diz louvado seja Deus. O dia esfria, a gente diz Senhor, obrigado. Eu digo que o Senhor fez. A nossa vida é para Deus. Eu não quero caricaturar isso, tá, irmãos? Eu não estou dizendo que vocês precisam sair por aí cantando no meio da rua. Talvez as pessoas vão achar que você é meio doido. Eu não quero caricaturar isso. Mas eu quero dizer a você que quando Cristo habita no nosso coração, Ele habita o dia inteiro.
Sabe, você está lá no seu ambiente de trabalho, ele está tenso. E você sabe que daqui a alguns minutos você vai para uma reunião ainda mais tensa. Alguém que é cheio da palavra do Senhor, sai meio de cantinho, com a desculpa de vai tomar um cafezinho. E lá no cafezinho, meio de olho aberto, meio fechado, diz: Senhor Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe tudo o que vai acontecer nessa reunião. Me dê graça, me dê domínio próprio, me dê capacidade de participar dessa reunião. Me fortalece em nome de Jesus. Amém. Quanto tempo isso gastou? Provavelmente menos tempo do que a gente se encostar num cantinho e começar a fofocar sobre outra pessoa do nosso trabalho. Fofoca leva mais tempo do que oração, irmãos. Prefiro a oração, porque ela produz edificação. Quarto e último lugar, para a gente terminar. Paulo termina dizendo para nós que além de sermos revestidos do amor de Cristo, da paz de Cristo, e também de sermos revestidos da palavra do Senhor Jesus, nós igualmente, no versículo 17, precisamos ser revestidos do nome de Cristo Jesus. Ele diz para nós: em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Aqui é aquele versículo que eu preciso confessar para você. E quando eu estava terminando de estudar essa passagem hoje à tarde, eu olho para esse texto e penso: Senhor, que mandamento poderoso esse e ousado ao mesmo tempo. Porque como é que eu, pecador, vou conduzir toda a minha vida, seja em palavra, seja em ação, no nome do Senhor Jesus Cristo? O Senhor está dizendo para mim que tudo que eu falar e tudo que eu fizer precisa ser em nome do Senhor Jesus. É isso, Deus. É isso. Eu sei que você está em apuros assim como eu, não é? Porque essa é uma palavra desafiadora. Palavra que eu e você só conseguimos e podemos cumprir por causa do Espírito Santo da promessa que habita no seu coração. Você tem Deus vivendo dentro de você. Você tem um rei habitando, entronizado dentro do seu coração. Você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Você é eleito, você é santo, você é amado, você morreu e ressuscitou com Cristo. E só por isso, só porque essa realidade já é presente na minha vida e na sua vida, que Ele pode dizer para mim e para você, seja em palavra, seja em ação, faça tudo em nome de Jesus. Acho que eu não preciso muito explicar esse último ponto. Porque o desafio para mim e para você é simplesmente colocarmos isso em prática. Cada palavra dita, cada ação realizada, fazer tudo isso em nome de Jesus. Essa é a consciência do temor de Deus no nosso coração. Para que eu e você possamos aprender a fazer uma oração à noite dizendo: Deus, me perdoe se em palavra ou em ações eu fiz algo nesse dia que não foi em nome do Senhor, mas foi no meu próprio nome. Talvez tenha sido para minha própria glória. Talvez tenha sido por causa das minhas vaidades. Talvez tenha sido por causa das minhas preferências egoístas. Senhor, livra-me disso. Dá-me a condição de viver no Teu Espírito, no Teu nome, em todas as coisas. Irmãos, nós temos o Rei vivendo dentro de nós. E o Rei que vive em nós quer que eu e você sejamos semelhantes a Ele. Nós somos filhos do Rei, nós somos servos do Rei. E nós estamos nesse mundo que ainda jaz no maligno, demonstrando e refletindo para o mundo que Cristo está em nós. É verdade que, como diz o capítulo de número 3, versículo de número 3 também, a nossa vida ainda está oculta em Cristo. O mundo ainda não vai ver brilhar toda a plenitude da nova vida que nós já usufruímos. Mas o mundo já consegue ver os vislumbres de Cristo em nós. E haverá um dia, como diz o versículo 4 do capítulo 3, que toda a beleza de Cristo em nós será revelada plenamente. Eu queria que hoje você saísse daqui, ou que você desligasse o seu celular, ou a sua TV, ou o seu computador, convencido de quem você é em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. Você é um novo ser. Você tem uma nova identidade. Jogue as roupas velhas fora. Revista-se de uma nova roupagem que se pareça com o Rei que habita dentro do seu coração.